Tudo em 6 minutos. Um oferecimento. Revista Dinâmica. Um novo conceito em informação e conhecimento. O terceiro programa da série Tudo em 6 minutos vai se fundamentar no tema processo de alfabetização. A alfabetização é vista, encarada atualmente como um processo. Mas já houve épocas, principalmente até o início do século XX, que a alfabetização se tornava algo que deveria acontecer no término de um ano. Então as crianças estudavam em cartilhas, normalmente soletrando o beabá, mais modernamente o método fonético, sentenciação, palavração, enfim, vários métodos, mas que na verdade o intuito, o objetivo era um só. Ao final de um ano, essa criança deveria estar lendo e escrevendo com perfeição. Fora isso, ainda havia uma problemática chamada de período preparatório. Não se acreditava que a criança tivesse todo um potencial para aprender a leitura e a escrita. Então, havia um chamado período preparatório, onde as crianças deveriam ser treinadas em coordenação motora, percepção visual, percepção auditiva, a questão dos grandes movimentos motores amplos, os movimentos motores finos, movimentos de pinça, tudo isso era trabalhado, isso era treinado. Tem até um fato, que virou um fato meio folclórico, que a Secretaria de Educação, pelos idos aí dos anos 50, 60, aplicavam o chamado teste ABC. Quem é, vamos dizer assim, mais novo, aí, 20 anos, talvez 30 anos, não tenha escutado falar sobre o que era o teste ABC. Resumindo, era um terror. Esse teste ABC era apresentado para as crianças e as crianças tinham que recortar perfeitamente linhas em zigue-zague, linhas arredondadas. Esse picote tinha que ser perfeito para dizer que ela tinha uma boa coordenação motora. Para trabalhar, para ver a avaliação da memória, era contada uma história de uma menina que tinha ganho uma linda boneca de olhos azuis, uma história longa, e a criança tinha que recontar essa história com riqueza de detalhes. E ainda tinha 10 palavras que ela teria que repetir perfeitamente. Eu não me lembro bem do teste, mas eu me lembro que uma das palavras era Nabucodonosor. Vocês já imaginaram uma criancinha, uma pobre criancinha de 5, 6 anos, tendo que repetir Pindamonhangaba, Nabucodonosor? Gente, era demais. Então, as crianças faziam esse teste. Como não obtivesse o número de pontos para serem alfabetizadas, então elas ficavam um ano trabalhando o período preparatório, ou seja, um ano se preparando para chegar à alfabetização. Até que as mães descobriram que havia esse teste ABC, que era vendido numa livraria, acho que não existe mais, chamada Casa Matos. As mães passaram a comprar os testes e treinavam seus filhos em casa para fazer o teste ABC. Chegavam na escola, eles passavam do teste e iam para a alfabetização. Até que a Secretaria de Educação percebeu o seu engano e aboliu o teste ABC. Mas voltando a essa questão do período preparatório, havia a crença de que a alfabetização não era apenas um processo cognitivo, um processo onde entrava a inteligência, o raciocínio, e sim que era um processo que dependia de coisas mecânicas, soltas, o nível de coordenação motora, o nível de percepção visual, o nível de percepção auditiva, os movimentos sinestésicos harmoniosamente combinados, a coordenação visomotora, a transformação do que está no quadro vertical para o plano horizontal, tudo isso era muito importante, mas não se levava muito em conta a questão do pensamento. E isso veio através de Piaget, com sua discípula Emília Ferreiro, que colocou uma pesquisa grande sobre a alfabetização e percebeu que as crianças pensam sobre leitura e escrita. E ela, na verdade, fez uns estágios, que seriam níveis de alfabetização, e que, resumindo, são 6 níveis e subníveis, nós teríamos grandes níveis, 3.
o pré-silábico, onde a criança acredita que é com o desenho que se escreve, o silábico, onde a criança, às vezes apenas por uma letra, ela representa uma palavra, e o nível propriamente alfabético, onde ela é capaz de escrever alfabeticamente. E, na verdade, a Esther Pilagrossa, nossa educadora lá do GEMPA, do Rio Grande do Sul, ela demonstra muito bem a questão de um teste onde ela pede à criança para escrever o seu nome, mais 4 palavras e uma frase onde entra obrigatoriamente uma dessas palavras. E aí ela consegue classificar se a criança está no pré-silábico, no silábico ou no alfabético. Enfim, nós temos muito mais coisas para falar sobre alfabetização, mas no momento o nosso compromisso é fechar nos 6 minutos. Até o próximo programa da série.